Olá, bom dia, boa quarta-feira. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária. A pauta de hoje tem 13 projetos em urgência. Um deles é o que concede isenção de tarifa de água e esgoto aos atingidos por enchentes aqui no estado. Mas para que esse e os demais projetos possam ser votados, o plenário precisa primeiro votar o veto do governo que encabeça a pauta de hoje. Vamos então acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Danilo Baense, que hoje está online, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Bom dia, presidente. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Amém? Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Consulto algum deputada ou deputada que queira solicitar um minuto de silêncio. Deputado Hércules. Presidente, pela ordem, eu solicito de Vossa Excelência que coloque a apreciação no plenário um minuto de silêncio pelo falecimento de um grande amigo. Trabalhamos juntos muito tempo ainda na antiga maternidade de Vila Velha, hoje o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Faleceu ontem Miguel Guzmão Tristão. Obrigado, presidente. Deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores deputados, é com muita tristeza que eu registro o falecimento de um dos maiores líderes religiosos que eu conheci em toda a minha vida, Monsenhor Jonas Abib. Evangelizador de primeira grandeza, fundador da Canção Nova. Oportunamente, eu vou falar sobre esse santo homem que, durante 74 anos, ele deu a vida somente para evangelizar. Então, eu requero um minuto de silêncio e registro a minha tristeza pela perda irreparável de um santo homem de Deus. Obrigado, Ferraço. Mais algum deputado ou deputada? Presidente, deputado delegado Danilo Baense. Deputado Danilo Baense, com a palavra. Presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do agente de polícia, agente da Polícia Civil, Luiz Vieira de Oliveira, mais conhecido como Luizinho. Prestou relevante serviço aí à população do Estado do Espírito Santo, trabalhou conosco durante alguns anos, inclusive ali em 2002, no DPJ de Vila Velha. Que Deus conforte todos os familiares, amigos e demais companheiros do policial Luiz Vieira de Oliveira, o Luizinho. Mais algum deputado ou deputada? Não havendo, a mesa também soma o pedido de um minuto de silêncio com o deputado Hércules, deputado Teodorico Ferraço, deputado Danilo. Um minuto de silêncio. Primeira parte do expediente, para simples despacho, ofícios 189 de 2022 e 324 de 2022, deputado Hudson Leal, justificando a ausência à secretaria. Projeto de lei 510 de 2022 dos deputados Luciano Machado e Irine Lopes, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 3 ao item 6, tratam-se de requerimentos de informações de autoria do deputado Capitão Assunção,
Defiro. Obrigado, presidente. Deputado Assunção. Segunda parte do expediente, sujeita a deliberação. Do item 7 ao item 9, trata-se de requerimento de urgências para projetos de concessão de título de cidadania espírito-santense, de autoria da deputada Janete Sá e dos deputados Luciano Machado e doutor Rafael Favato. Em votação, já temos quórum, 20 deputados de forma virtual e 5 deputados presenciais. Há quórum para votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovados todos os requerimentos de urgência. Do item 10 ao item 14, tratam-se de indicações dos deputados Alexandre Chambinho e Teodorico Ferraço. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Marcelo Santos, com a palavra. A justificação dos requerimentos agora aprovados. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Ok, quero dizer que votei favoravelmente por entender que é necessário. Aproveitando o registro desse voto nosso em plenário, no plenário virtual, quero dizer que agora cedo falei com o diretor do DENIT, o diretor engenheiro Romeu, que coordena a área de infraestrutura, Departamento de Infraestrutura do Governo Federal aqui no Espírito Santo. Eles estão fazendo uma obra na segunda ponte Gerson Camata, que eu tive a oportunidade, através de uma lei, colocar esse nome prestando homenagem ao ex-governador e ex-senador, o senador Gerson Camata. E a obra que está sendo executada, a do Estado já foi feita por minha solicitação e a do Governo Federal está sendo executada por uma ação que nós movemos junto ao Ministério Público Federal e determinou, através do Judiciário, que a obra pudesse ser feita. Então, está sendo feita refazendo as juntas de dilatação para que nós possamos ter segurança no tráfego durante por aquela ponte. Mas eu conversei com o diretor do DENIT, o Romeu, dizendo para ele que a obra que está sendo feita, ela está atrapalhando o trânsito de Viana, Cariacica, gerando um caos enorme, justamente pelo início da obra. E pedi a ele que pudesse a obra ser iniciada a partir das 9h30 da manhã, porque antes disso é horário de pico. E depois disso você tem um trânsito mais tranquilo. E ele prontamente atendeu, entendeu e vai comunicar-se com a empresa para que nós possamos dar uma solução viária, para que tenhamos uma mobilidade urbana melhorada. Então, gostaria de comunicar isso, porque é importante esse trabalho nosso enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura, junto aos órgãos ligados à atividade da nossa área. Era isso, presidente. Muito obrigado. Parabéns, deputado Marcelo Santos. Passamos à fase da ordem do dia, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei 474/2022, de autoria do deputado Marcelo Santos, que altera a redação dos artigos 2º, 10 e 14 da Lei 10.477 de 2015, que dispõe sobre a regularização fundiária específica para os imóveis localizados na área conhecida como Fazenda Itaenga. Mensagem na Comissão de Justiça, o deputado Vandinho Leite se prevaleceu do prazo regimental e eu passo para a Comissão de Justiça e consulto o deputado Vandinho Leite se continua com prazo. Vou manter o prazo, deputado. Obrigado, deputado Vandinho. Mantendo o prazo, ficam sobrestradas as demais matérias constantes da pauta. Então, passamos à fase da comunicação.
Pelo sistema de alternância, deputado Vandinho Leite com a palavra. Deputado Vandinho com a palavra. Deputado Vandinho, acho que não respondendo, passamos ao deputado Gari. Ei, deputado Vandinho. Vossa Excelência consultou o quê? Nós já passamos para a fase das comunicações e Vossa Excelência é o primeiro inscrito. Eu declino. Obrigado, deputado Vandinho. Com a palavra, deputado Torino Marques. Também declina, deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, está sendo velado neste momento, em Cachoeira Paulista, o Monsenhor Jonas Abib. O Monsenhor foi o fundador da Canção Nova, evangelista carismático, que começou a atrair os jovens para a igreja, deixa um serviço evangelizador fantástico, não apenas para a Igreja Católica, mas para os evangélicos, para todos aqueles que acreditam no nosso Cristo, no nosso grande mestre. Eu conheci o Jonas Abib pessoalmente, levei-ele a Cachoeiro, certa ocasião, mantivemos muita conversa, participamos de uma missa, eu fui o leitor do Evangelho e conversando com ele eu senti a mesma coisa que a gente vem sentindo há anos através da Canção Nova, pela sua pregação evangélica. Um homem católico, mas sempre respeitava e dizia que os evangélicos eram seus irmãos, que a Bíblia é uma só. E ele se juntava com o mundo católico e o mundo evangélico para pregar o evangelho, uma única salvação no mundo. Ontem, infelizmente, Jonas Abib faleceu aos 86 anos. Desde 12 anos, quando ele foi para Lavrinhas, que ele começou a frequentar o seminário, se tornou padre, monsenhor, criou um mundo religioso fantástico que deixa uma saudade muito grande, uma tristeza enorme no coração daqueles que sabem amar uma pregação evangélica verdadeira, como o Jonas sempre pregou através da sua Canção Nova. Ontem eu assisti à missa de corpo presente em Cachoeira Paulista e pude sentir a grandeza de que estávamos nos despedindo, num até breve, de um grande homem, um dos maiores que eu já conheci na minha vida. Padre Jonas, hoje, ainda não foi enterrado, ele vai ser enterrado só quinta-feira. Mas o povo está correndo à igreja para, com suas lágrimas, despedir deste grande homem. Esse homem que, por certo, é mais do que garantido que Deus já escancarou as portas do céu para recebê-lo. Resta-nos agora o seu exemplo, as suas virtudes e o seu grande trabalho como um pastor para as ovelhas da Canção Nova. Não existe ovelhas sem pastor. Por certo, alguém irá substituí-lo. Mas a sua grandeza, o seu espírito religioso, o seu espírito conciliador, a sua mensagem religiosa jamais será esquecida por todos nós. Eu me lembro quando ele iniciou as suas pregações, numa pequena câmera de gravação, câmera de televisão, daquelas antigas. Ele fazia suas pregações no jardim, porque nem sede tinha. E depois fundou a Canção, fez um patrimônio religioso fantástico, um homem que morre, mas a fé
a ressurreição é mais importante para todos nós. Adeus, Jonas Abib. Que Deus nos acompanhe e nos conforte pela saudade imensa que já estamos sentindo das suas pregações. Obrigado. Obrigado, Teodorico Ferraz. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Enquanto o deputado Sérgio Majeski não chega à tribuna, tem uma escola visitando a casa, só para informar para vocês que nós já passamos para a fase do expediente, agora estamos na fase das comunicações. Eu estou aguardando a escola do Legislativo encaminhar o nome da escola e os professores, tá bom? Deputado Sérgio Majeski. Deputado Sérgio Majeski, é isso que o deputado Sérgio Majeski orientou aqui. Os alunos estão visitando a casa sem uma agenda da escola do Legislativo. Mas eu pedi agora uma assessoria para pegar o nome e para a gente registrar aqui, tá bom? Deputado Sérgio Majeski, com a palavra. Meus cumprimentos ao deputado Dari, que preside a sessão nesse momento, os deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que estão presentes no plenário virtual, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e um cumprimento todo especial para os alunos que nos visitam na manhã de hoje. É um prazer recebê-los, sejam muito bem-vindos. Eu penso que não está tendo som lá em cima também, eu acho. Eu já disse aqui algumas vezes, né, que parece-me que muitas vezes no mundo político tão desgastado e tão desacreditado, que ao invés de fazermos ações que façam com que a população acredite mais na política e nos políticos, parece-me que não se perde uma única oportunidade de fazer o contrário. Foi criado, depois dos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo principalmente a Petrobras, foram criados alguns mecanismos para impedir que algumas coisas voltassem a acontecer. Um dos maiores avanços que ocorreu nesse sentido foi a criação da Lei das Estatais. A Lei das Estatais, depois da Petrobras ter praticamente sido saqueada, a Lei das Estatais, ela veio para regulamentar e tornar mais transparente e rígida questões como compras, licitações, nomeações de diretores, nomeações de conselho fiscal, e que esta lei serve tanto para aquelas empresas que são de capital puramente estatal, quanto das empresas de capital misto e também as suas subsidiárias. Olha, uma coisa que ninguém podia imaginar, ontem, no apagar das luzes do ano legislativo de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei alterando a Lei das Estatais, principalmente numa questão que diz sobre nomeação de políticos ou pessoas ligadas a partidos políticos. A lei, doutor Hércules, original, ela dizia que uma pessoa que participou ativamente de uma campanha ou que é membro efetivo de um partido, com funções específicas de um partido, só poderia ser indicado para um posto, por exemplo, como presidente, como conselheiro, 3 anos depois de se desligar dessas funções partidárias. Isso foi uma evolução muito grande. Inclusive, o Arthur Lira e o atual presidente chegaram a tentar mudar isso, anteriormente, mas não mudaram. Mas ontem foi mudado. Isso beneficia, obviamente, a nomeação de Aloysio Mercadantes, aliadíssimo do presidente eleito, para o BNDES. Ora,
Poderia-se dizer assim, então foi uma articulação do presidente eleito e do PT. Não, foi uma articulação de todo mundo. Porque, na verdade, quando se trata de corporativismo, fisiologismo, patrimonialismo, não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, se une todo mundo em função disso. E a mudança, a alteração na lei das estatais, ela beneficia tanto o governo que está entrando, quanto o centrão, porque agora todo mundo fica livre para nomear quem bem quiser, do jeito que quiser, filiados ou não de partidos políticos, apadrinhados ou não. Se liberou geral novamente para uma coisa que tinha sido uma mudança fundamental com a chamada lei das estatais. É impressionante como no Brasil, ao invés de criar condições para que a população acredite cada vez mais nos políticos e na política, vai se criando questões para que a população desconfie ainda mais. Ronda no Senado uma proposta, embora negada por muita gente, para se criar o cargo de senador vitalício. Claro que tem como função principal beneficiar o presidente que está terminando o mandato. Mas, para que não haja briga entre direita, esquerda, etc., já se ventila que a criação do cargo de senador vitalício vai valer para todos os ex-presidentes depois da redemocratização. Ou seja, se criariam vários cargos de senador vitalício. Para Bolsonaro, para Dilma, para Temer, para Fernando Henrique, para o Collor. Assim, é espantoso, doutor Hércules, é espantoso que alguém ventile essa ideia numa época de tanto descrédito nos partidos e na própria política. E se cria uma lei no Brasil, e por isso nós não criamos segurança jurídica, por isso muitas vezes, né, o país perde credibilidade no exterior, porque se muda a lei, se cria a lei, se altera a lei, a bel prazer. Então assim, hoje a lei não é boa para nós, então vamos mudar, amanhã vamos mudar outra vez, e assim continuamos. É horrível, tanto essa questão da mudança da lei dos estatais, quanto agora essa excrescência que é alguém sugerir a criação do cargo de um senador vitalício. O senhor gostaria de uma parte, doutor Hércules? Eu sei que já terminou o meu tempo, mas doutor Hércules. Professor, só para ainda corroborar com a sua... O presidente está dizendo que não tem a parte. Tem não? Tá bom, eu falo no momento oportuno, mas eu quero lamentar ainda o discurso de que não haverá privatização, o governo não tem que ter empresa. O governo tem que dar saúde, educação, transporte, enfim, segurança. Agora, a empresa do governo é só para botar os cabos eleitorais. Ainda estão falando no secretário da Fazenda, do Ministério da Fazenda, não sei o quê, que tem um curso de pós-graduação de economia. Olha, esse curso de pós-graduação, eu tenho 2 cursos de pós-graduação. Um especialmente é de medicina do trabalho. Mas quem faz o curso em 4 anos sabe muito mais do que eu. Pós-graduação é um curso valita, né? Então, você entregar a economia do país para quem faz um curso desse jeito, realmente é temerário. Já furaram o teto de gasto. Exatamente, né? Já alteraram a questão, eu acho que o teto de gasto podia ser revisto, mas não da forma com que foi revisto, né? Mas, enfim, pois não, deputado Ari. Você não quer que eu fale mais, não? Muito obrigado, deputado Ari. É um prazer sempre ouvi-lo. Vossa Excelência é um professor nato, mas infelizmente é 5 minutos na fase das comunicações e eu quero agradecer. Vou passar a palavra para o deputado Chambinho, só para registrar os alunos da escola. Obrigado, presidente Dari Pagong. Quero aqui registrar a presença dos alunos da Escola Estadual Nelson Vieira Pimentel, de Viana Sede, que se fazem presente hoje no plenário, acompanhando os trabalhos. Sejam bem-vindos à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa. Hoje é a abertura da exposição de artes e os alunos estão aqui para participar desse momento, que começa hoje às 10 horas aqui na Assembleia Legislativa. Aproveitar a oportunidade de cumprimentar os professores Rodrigo Coelho, Andréa Dadalto e a diretora Marinete da Escola Nelson Vieira Pimentel. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Passamos
Deputado Majewski. Só para cumprimentar também os alunos da escola Nelson Vieira, e eu continuo com a impressão que eles não estão ouvindo lá em cima. Vocês estão ouvindo aí? Então, sim. Para cumprimentar os alunos da escola Nelson Vieira lá de Viana, nós já estivemos lá um tempo atrás. A diretora, os professores, sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Passamos a palavra ao deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa. Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcelo Santos. Deputado Luiz Durão. Deputado Luciano Machado. Deputada Janete de Sá. Deputada Janete. Deputada Irine Lopes. Deputado Hudson Leal. Declina. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Deputado Freitas. Senhor presidente. Ei, deputado. Deputado Freitas. Quero cumprimentar a Excelência, presidente. Cumprimentando meus colegas deputados, as deputadas que ainda se encontram presentes nesse plenário, na sala online. Eu vejo aqui contendo a sua tristeza, o deputado Teodorico Ferraço, e quero acompanhar e endossar o voto de pesar colocado pelo deputado Teodorico Ferraço para com o nosso Monsenhor Jonas Habib. Realmente uma grande tristeza, uma grande lacuna que abre na Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente da renovação carismática católica no Brasil, que perde um dos seus idealizadores da renovação carismática e o fundador da Canção Nova, tendo recentemente construído o santuário Pai das Misericórdias, onde ele está sendo velado na Canção Nova. Fica aqui também o nosso voto de pesar e as saudades do Monsenhor Jonas Habib. Cumprimento também, eu vejo aqui o meu amigo, que eu tenho muita consideração, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado delegado Danilo Baiense. Um bom dia a todos. Senhor presidente, ontem ainda, na tribuna dessa casa, eu falava a respeito da importância do cartão reconstrução, que o governo do Estado, com muita sensibilidade, o governo Renato Casagrande, mais uma vez dita esse apoio, essa iniciativa importante de minimizar a dor, o sofrimento, as perdas por tantas famílias atingidas pelo forte volume de chuvas que acomete todo o estado do Espírito Santo, e falava do município de São Mateus, falava do município de Vila Pavão, e esses dois municípios já estão com os seus decretos de calamidade reconhecido pela Defesa Civil do Governo do Estado, então já aptos a receber o cartão reconstrução. Mas eu quero agora pedir, se for possível, ao governador Renato Casagrande que acione o mais rapidamente a sua Defesa Civil, a Secretaria de Trabalho e de Assistência Social e todos os órgãos do governo que possam somar com a Prefeitura de São Mateus para acudir, essa é a palavra, para acudir os moradores de Guriri. Todos têm conhecimento, que conhecem o estado do Espírito Santo, o balneário de Guriri é o segundo balneário mais frequentado do estado do Espírito Santo, só perde para Guarapari,
E hoje, um dos balneários mais populosos, o balneário de Guriri hoje tem mais de 40 mil pessoas, Teodorico Ferraz, mais de 40 mil pessoas que moram, que são fixos no balneário de Guriri. Só que esse balneário, ele surgiu sem nenhuma infraestrutura, mas nenhuma infraestrutura. As poucas ruas e avenidas calçadas foram em função do mandato do deputado Freitas, buscando recurso com os governadores, que nós somos base desses governos aí na Assembleia Legislativa, para fazer alguns calçamentos, mas nós não temos rede de coleta de esgoto, nós não temos estação de tratamento de esgoto, nós não temos nenhuma drenagem no balneário de Guriri. E o lençol freático é no nível do mar. O lençol freático, o engenheiro José Esmeraldo conhece muito, é um engenheiro. O lençol freático aqui em Guriri, ele está na flor da pele. E com esse alto volume de chuvas que já há quase um mês cai impiedosamente aqui no balneário de Guriri, faz com que, de fora a fora no balneário, em quase 100% das ruas, já não suporta mais, esgotou a capacidade de absorção de água do lençol freático e as águas estão todas por cima do lençol, é uma enchente sem rio. E nós temos algumas ruas que tem 1 metro de água, água que adentrou nas casas em Guriri e que não tem data para sair, é difícil de esgotar essa água do balneário de Guriri. Pior do que isso, aqui é tudo nas fossas, aqui não tem rede de coleta de esgoto, é tudo nas fossas, e hoje as fossas já não funcionam, então a pessoa dá descarga, e a descarga não vai, muito contrário, volta. A grande parte dessas casas moram idosos, pessoas que aposentam e vêm morar em Guriri, e tem lá um senhor e uma senhora de idosa que não tem como sair dentro de casa, porque a água em torno tudo. E eu não vejo, assim, muita possibilidade dessa água ser esgotada muito rapidamente. Então está um caos. As igrejas, já todas, ou grande maioria, se colocaram à disposição para receber as pessoas. Muitos não querem sair de casa. Então, a prefeitura, eu percebo que tem tido iniciativa forte de, com todo o seu aparato, ajudar, mas sem muito planejamento. Então, fizeram valas para tentar escoar parte dessas águas, porém não consegue, e a chuva vem novamente e alaga tudo novamente, no intuito de tirar parte dessas águas com as valas. A prefeitura acabou rompendo muitos canos e aí passa a faltar água nas casas e jorrar água da rede do SAAI nas ruas, piorando o volume Freitas, para encerrar. Do balneário de Guriri. Então, a situação no balneário de Guriri é uma situação catastrófica, é uma situação que jamais nós tivemos essa situação aqui no balneário de Guriri e precisa da presença do governo do estado orientando e ajudando a resolver os problemas do balneário de Guriri com mais agilidade, com mais rapidez. É esse o apelo que eu faço nesse momento para com o governador Renato Casagrande, para com o governo do estado, para ajudar Guriri, que está debaixo d'água, o nosso balneário de Guriri, sem rio e no mar, é água de chuva, 1 metro de água em alguns lugares nas ruas de Guriri. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Freitas. Com a palavra, o deputado, nosso presidente Eric Musso. Deputado engenheiro José Esmeraldo, com a palavra. Deputado Zé Esmeraldo. Deputado engenheiro José Esmeraldo, está aqui na tela, mas eu acho que não está nos ouvindo. Deputado Zé. Deputado. Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Dari Pagum, obrigado, deputado. Saudar a todos os deputados, principalmente aqueles amigos nossos que, a partir do mês de fevereiro, não estarão conosco, aí nesse sodalício, mas todos fizeram um brilhante trabalho. Não poderia citar aqui o nosso amigo Dr. Herpes, um abnegado. Eu sempre digo que Herpes é um abnegado. E tenho certeza que a unanimidade dos 29 deputados, 30 comigo,
da responsabilidade do trabalho que ele fez, principalmente na secretaria, na comissão de saúde, né? Quer dizer, a população vota e realmente perdemos. Na verdade, nós perdemos um quadro fabuloso, principalmente para a região de Vila Velha e outros municípios, mas a política é assim mesmo. Então, eu queria fazer só essa pequena homenagem ao nosso amigo, que nunca faltou uma sessão, é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, mas a eleição é isso mesmo, essa eleição foi muito difícil, ela foi uma eleição muito de alto grau de dificuldade, pessoas que trabalharam, resolveram problemas e mais problemas, e eu sou um deles, sem falsa modéstia, que levei equipamentos e continuo levando para os 47 municípios do estado do Espírito Santo. Tive 20.200 e poucos votos. A minha votação jamais poderia ser 20.200 e pouco. Agradeço a todos que votaram em mim, mas o meu cálculo era de 35 mil votos, de trabalho prestado. Então, a gente não pode deixar de falar. Se alguém não tivesse satisfeito, para mim não tem problema. Mas eu trabalho muito, como tem muitos deputados que trabalham, né? Dentro da Assembleia. Todos, na verdade, têm uns que são mais rápidos no gatilho, né? E eu, sinceramente, fiquei chateado em função da minha votação, 20.200 votos. Para uma pessoa que trabalha igual eu, que leva equipamento para 47 municípios, foi muito pouco voto, a verdade é essa. Então, não poderia deixar de falar, porque primeiro que eu não sou falso e nem mentiroso. Então, a gente tem que ter coragem para chegar aqui da tribuna, onde quer que seja, e falar a verdade. Mas eu vou continuar trabalhando, talvez até mais do que eu trabalhava antes. Mas eu queria que fazer essa saudação, essa homenagem a esse brilhante homem público que realmente fez a diferença. Tenho certeza que estou aqui online, estou vendo aqui o meu amigo Ferraz, que é um brilhante deputado estadual, né? Uma pessoa que tem um conhecimento enorme dentro do estado e, por que não dizer, dentro do Brasil, e acredito que ele também assina embaixo comigo com relação ao doutor Ex, né? E ele conhece, inclusive, o doutor Ex melhor do que eu, porque eles são de Cachoeiro. Eu conheci o doutor Ex aí na Assembleia. Então, eu quero fazer essa homenagem ao doutor Ex em função do trabalho, da determinação, do conhecimento, da responsabilidade, do respeito, que, infelizmente, esse parlamentar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, não estará junto conosco. Era só isso que eu gostaria de falar. Um grande abraço a todos vocês, ao nosso amigo delegado, nosso amigo, o Freitas, o nosso amigo Ferraz, que eu chamo de Ferração, tem a liberdade de chamar de Ferração, e os demais que eu não estou vendo aqui aqui na tela. Muito obrigado. E o Dari Pagum, que está presidindo, meu amigo Dari Pagum, que sumiu da tela. Um abraço para o Dari Pagum também. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, deputado Rafael Favato. Deputado doutor Emílio Mameri. Emílio. Deputado Emílio Mameri está aqui, mas declinou. Deputado doutor Hércules, com a palavra.
Senhor presidente, deputado Dari Pagong, eu quero dar um bom dia agora para a Gisele, que está transmitindo nossa sessão Sinais de Libras, e rezando com a Eliana Bugarelli também. São duas meninas que estão transmitindo nossa fala para a comunidade surda. Quero dar um abraço aos alunos da Escola Nelson Vieira Pimentel, de Viana, e também ao professor Rodrigo Coelho, a Andréa Dadalto, professora também, diretora Marinete. Nosso abraço aqui da nossa casa. Eu só quero agradecer as palavras, até um certo ponto exageradas, do meu amigo deputado Zé Esmeraldo, que é um deputado que realmente trabalha para a população, trabalha para o povo, não trabalha para si próprio, igual alguns políticos fazem, talvez até a maioria dos políticos. Ao invés de pensar na população, pensa só nele e, infelizmente, da sua família. E não é o caso do deputado Zé Esmeraldo, que tem a minha admiração, o meu respeito pela condução dos mandatos que teve. Com relação a não retornar à Assembleia o ano que vem, deputado, eu estou triste, estou satisfeito, estou alegre, porque eu já estou no 10º mandato, são 10 mandatos. São 4 de deputado e 6 de vereador. Um mandato de vereador foi em Cachoeiro, essa época eu era motorista da ambulância, fui o vereador mais votado da história de Cachoeiro por muitos anos, e um mandato que me orgulhou muito também, um mandato que eu não tinha salário. Não que o político não deve ganhar sim, especialmente o político que trabalha. Mas naquele tempo era assim. Aqui, de nós 30, só eu que fui vereador sem salário em 1970, vereador voluntário. Por que eu fui vereador? Porque realmente eu queria ajudar a melhorar a minha cidade. Então, depois disso eu vim para Vila Velha, acabei sendo vereador 5 vezes para Vila Velha, 4 anos de presidente, 4 anos de vice-presidente e 2 anos de primeiro secretário, foi 10 anos ajudando a mesa. E sempre nossa luta foi essa. Mas eu quero que os alunos que estão aqui, que não aprendam o que aconteceu agora há pouco. Nós temos 14 projetos da pauta para ser votados e não foram votados. Por quê? Porque o primeiro projeto é um projeto que é um veto do governo. E se não der o parecer, se não votar naqueles, outras matérias ficam sobre o Estado. Ou seja, não pode votar nenhuma outra matéria. Então, são 9h42, daqui a pouquinho a sessão vai acabar e nós deixamos de votar 14 projetos. Isso não é bom para a gente, isso não é bom para casa, mesmo porque tem pessoas aqui que deveriam ser homenageadas e esse projeto estão trancado, a pauta está trancada. Isso realmente é, como diz o Boris Casal, isso é uma vergonha. Uma vergonha trancar a pauta para não apreciar os projetos. Puxa vida, garanto que o povo não quer isso. E com relação à votação, eu tive uma votação boa, porque eu tive 23.500 e poucos votos, o último deputado entrou com 12 mil, mas é assim, a democracia sim. E está certo, é isso mesmo. A filosofia da política é valorizar os partidos e não a pessoa individual. Porque para não acontecer igual aconteceu com o Collor de Mello. Veio lá, não sei de onde, caçador de Marajá, e era o tal, deu o que deu. Então, quando você valoriza o partido, você fortalece o partido. É isso aí, tem que fortalecer o partido, não a pessoa. Porque a pessoa pode fazer coisa muito errada. E o partido é mais difícil, o partido tem que cobrar. Isso realmente é uma conduta certa. Mas, mais uma vez, eu peço dar o tempo ainda para passar o vídeo que eu pedi. Presidente Dari, vou pedir a Vossa Excelência que seja um pouco condescendente com o tempo, porque são 9h44, não é? E não é possível, a sessão vai acabar daqui a pouco. Dá para botar o vídeo, as fotos? Então, é só mostrar as fotos aí. O pessoal de Viana sofreu muito agora com essas enchentes e muita coisa poderia ser evitada pelo poder público. Aí a Vila Velha, em 1960, por aí, uma grande enchente
Ali o Colégio Marista, centro de Vila Velha, a água do Rio Jucu foi parar no centro de Vila Velha. Pode ir passando, Fabiana, por gentileza. Só tem essa? Tem mais? Olha aí, centro de Vila Velha. E hoje não está muito diferente, não. Mesmo porque, olha Vila Velha, em 1960. Eu não era nem nascido ainda. Olha Vila Velha, o que aconteceu em Vila Velha. E hoje, muita coisa se repete. Foi feito o dique estrada, mas, na verdade, as comportas, a região 5, ali é Barra do Jucu, Morro da Concha, a Boca da Barra, a Praia da Barrinha, Vila Velha. E aí? Então, o que é preciso fazer? É preciso que tome realmente algumas providências. A gente sabe que o governo do Estado tem feito muita coisa em Vila Velha. E muita coisa, quase tudo, passou na Comissão de Saúde e Saneamento. Especialmente 500 milhões que o governo hoje, o governo do Estado, tem investindo em Vila Velha. E mais de 1 milhão com relação às bombas, prevenção de alagamento. Mas é preciso agilizar mais esse processo. Então, na verdade, é isso. Quero registrar aqui a região 5, especialmente Itapuera da Barra, tudo debaixo d'água até hoje. E tem umas comportas que abandonaram, que a CESAM tem que fazer manutenção dessas comportas, tem que ir lá em Caçaroca olhar o que está acontecendo. Nós descemos lá de Araçatiba, lá de Viana, fizemos 22 descidas, mais de 20 descidas no Dia Mundial da Água, que é dia 20 de março. Então, presidente, eu quero registrar esse momento da dificuldade do povo, dessas enchentes, e agradecer a Vossa Excelência também pela tolerância do tempo. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Hércules. Vossa Excelência é testemunha do que era Vila Velha antes e agora, com a ajuda do governo do Estado, realmente as bombas estão funcionando, é muito investimento. Quero aqui até parabenizar o governador Renato Casagrande pelos investimentos de Vila Velha. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia, servidores dessa casa. Eu quero saudar inicialmente a Escola Estadual Nelson Vieira Pimentel de Viana. Muito obrigado a vocês, alunos dessa escola lá de Viana. Prazer muito grande tê-los conosco. Presidente, neste 14 de dezembro é celebrado o Dia Nacional do Ministério Público. A data homenageia a instituição responsável por assegurar a proteção da sociedade, dos direitos dos cidadãos e do regime democrático da nação, conforme definido pela Constituição Federal. A Lei Complementar 40, responsável por definir as regras gerais do Ministério Público Federal, foi sancionada no dia 14 de dezembro de 1981. O Ministério Público é uma instituição pública independente, não vinculada a nenhum outro tipo de poder, seja o judiciário, executivo ou legislativo. Por isso que é tão importante. Com autonomia funcional, administrativa e financeira, desenvolve suas atividades de maneira livre e independente, sempre lutando pelos direitos dos cidadãos, da criança e do adolescente, do portador de necessidades especiais, do consumidor, protegendo o meio ambiente e o patrimônio público. O Ministério Público também fiscaliza a moralidade do serviço público, tutelando, enfim, os interesses da sociedade. O órgão ainda atua como poder de polícia independente e participa da luta contra o crime organizado. Ao longo de nossa carreira, desenvolvemos inúmeras ações com apoio do Ministério Público e agradecemos pelo suporte. Não teríamos conseguido prender mais de 20 mil criminosos sem esse auxílio. Mais recentemente, o Ministério Público tem sido um parceiro na nossa batalha para reforçar as condições dos conselhos tutelares do Espírito Santo. Verificamos a possibilidade de usar pequena parcela das penas pecuniárias, que atualmente ultrapassam um somatório de 20 milhões de reais, para ajudar os conselhos tutelares que, em muitos casos, sequer têm papel e caneta. Desde que nos reunimos com o desembargador Fábio Klein, presidente do Tribunal de Justiça desse Estado, recebemos orientação de procurar do Ministério Público para que essas políticas fossem adotadas.
A Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, nos recebeu muito bem e apoiou a nossa causa, que está em tramitação em função da necessidade de atravessarmos todas as questões burocráticas. Em nome da doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, saudamos a todos os servidores do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e desejamos que a instituição mantenha seus esforços pela democracia e pelo que mais necessitam. Aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, solicitar a ajuda do Ministério Público que nos auxiliar com a liberação de recursos para os conselhos tutelares do Estado do Espírito Santo. Os conselheiros realizam um brilhante trabalho nesse Estado, no entanto, não tem qualquer tipo de recurso e, o pior ainda, tem que ter exclusividade para receber como remuneração apenas um salário mínimo. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Danilo Baense. Com a palavra, deputado Coronel Alexandre Quintino. Vou subir que eu tenho um vereador lá no fundo. Deputado Coronel Quintino não nos ouvindo. Deputado Carlos Von. Aqui você vai ficar até mais tarde? Deputado Carlos Von. Deputado Capitão Assunção. Presidente, eu vou declinar. Deputado Assunção declina. Obrigado, deputado Assunção. Com a palavra, deputado Bruno Lamas. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado e o último inscrito, Adilson Espíndola. Senhor presidente, apenas desejar um excelente dia a todos e vou declinar. Deputado Adilson Espíndola também declina, mas eu quero consultar se em Santa Maria do Jetibá está chovendo. Nesse momento não, senhor presidente, mas à noite choveu bastante. Obrigado, deputado Adilson Espíndola. Deputado Majeste, Vossa Excelência quer saber da previsão do tempo em Santa Maria ou... Não, eu já sei da previsão do tempo, a Adilson acabou de dizer também. Deputado Dari, como diz o doutor Hércules, né, ainda está muito cedo, a gente tem tempo para falar, né, doutor Hércules? Que a escola lá de Viana, a Escola Nelson Vieira, que está aqui, eles estão hoje estreando uma exposição de arte dos alunos aqui no segundo piso, no Pelotis, muito interessante. Eu estive lá agora para ver os trabalhos dos alunos, tem os trabalhos inclusive dos alunos que são atendidos pelo AE da escola. Parabéns aos professores, parabéns aos alunos, parabéns à escola, o trabalho está lindíssimo. Então, aqui comunicando tanto aos deputados quanto aos funcionários da Assembleia, aos servidores, se puderem passar depois na exposição dos alunos, que está muito linda. E, mais uma vez, parabéns à escola, parabéns ao professor Rodrigo, aos alunos, a exposição está muito linda deles. Obrigado, deputado Ari. Obrigado, deputado Majeste, pelo registro. Eu também vou passar para visitar e vou colocar algumas fotos no Instagram. Aproveito, deputado Majeste, que tem muitos seguidores, para fazer a publicidade. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene, dia 15 de 12 de 2022, quinta-feira, às 14 horas, para a abertura do Natal Legislativo Capixaba, conforme requerimento da deputada Janete de Sá, aprovado em plenário. Está, nesse momento, encerrada a sessão. O veto que encabeçava a pauta de hoje da ordem do dia não chegou a ser votado, ele permaneceu em prazo para análise na Comissão de Justiça, trancando assim a pauta e impedindo a análise dos demais itens que estavam na ordem do dia. Esses itens retornam, então, para análise na sessão da próxima segunda-feira. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site, também às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.